Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, amigos e amigas aqui do canal do Grupo Espírita Francisco Xavier. É com grande alegria que volto para conversar com vocês sobre um capítulo do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Benfeitor de Emmanuel ao nosso querido médium Chico Xavier. Antes de mais nada, quero pedir para vocês, para quem não se inscreveu, se inscrever aqui no nosso canal, acionar o sininho, para que toda vez que um conteúdo for ao ar, vocês sejam notificados. E para aqueles que estão gostando, para dar um like para a gente também, para o YouTube entender que vocês estão aprovando os nossos vídeos. E assim convidar mais e mais pessoas a assisti-los. E também compartilhem vocês com seus amigos, com seus familiares, com as pessoas que estão à volta de vocês, para que a gente possa aumentar cada vez mais esta corrente do bem. E não se esqueçam, temos o nosso site, que foi ao ar há algumas semanas, convido a todos para conhecê-lo, que é www.GEFX, que é de Grupo Espírita Francisco Xavier, as primeiras letras de cada palavra, .com.br. E assim vocês conhecerão um pouco mais os nossos trabalhos. Então hoje a gente vai ler capítulo 13, intitulado Que é a Carne? Então Emmanuel selecionou este trecho aqui da Bíblia, que é: se vivermos em espírito, andemos também em espírito. É a carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Só para elucidar um pouquinho, quando Paulo fala de carne, não é carne a tentação da carne, tá? Ele não está atribuindo esse conceito à palavra carne, mas sim ao corpo físico, tá? O que a gente faz com o nosso corpo físico. Então, ele discorre assim, ó: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. Ou seja, a gente não pode trabalhar mais a parte espiritual porque eu preciso ganhar dinheiro para me alimentar, para construir minha casa, para ter minha família. Então, quando eu estiver aposentado, eu começo a fazer um trabalho de caridade, trabalho voluntário, começo a me dedicar espiritualmente. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis as lições do Evangelho. O próprio Mestre figurou que o espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, o que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, reunindo-se, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que desiguais, por lei de hereditariedade, mas esse conjunto é passível e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação esta que tomará as características boas ou más de seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então, meus irmãos, quantos de nós acabamos atribuindo, às vezes, a falta da paciência, a falta de várias características da personalidade de cada um, à condição da hereditariedade. Por exemplo, eu sou assim porque herdei isso do meu pai, eu sou assim porque herdei isso da minha mãe, meu avô também era assim. Não, meus irmãos, como diz aqui, o nosso corpo é um condensado fluídico.
Estas características vêm de nós, do nosso espírito, que é milenar, que já passou por inúmeras experiências, que já teve grandes aprendizados, muitas falhas, mas e que não adianta atribuir ao corpo, porque se a gente atribuísse ao corpo tudo que a gente passa, todas as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos comportamentos, então a gente não seria responsável por nada. A gente não teria mérito por nada também. Não seria responsável pelas coisas erradas, não teria mérito pelas coisas boas. Ou seja, tudo isso são tendências do nosso espírito. E quantas vezes a gente acha que disciplinar a nossa carne, fazendo sofrer, castigando a nossa carne, né, não dando importância à nossa carne, a gente vai estar melhorando o nosso comportamento. Aqui no Evangelho, segundo o Espiritismo, tem o cuidar do corpo e do espírito, no capítulo 17, diz assim: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer e pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido. Lembremos, existe um espírito encarnado. Este é o mentor, este é o dirigente deste corpo. Pelos acidentes que causa, sereis porventura mais perfeitos se martirizando o corpo, não vos tornardes menos egoístas, nem menos orgulhosos e mais caritativos para com o vosso próximo? Não, a perfeição não está nisso, está toda nas reformas por que fizerdes para o vosso espírito. Essa transformação interior precisa de muito autoconhecimento para que a gente consiga domar esse cavalo. Domar o dirigente do cavalo, né? Que o cavalo é o nosso corpo, como diz aqui, né? A analogia que faz. Dobrai-o, submetei-o, falando ao espírito. Humilhai-o, mortificai, esse o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, meus irmãos, é preciso cuidar do nosso corpo, é preciso cuidar do nosso espírito e é preciso atribuir a responsabilidade e os méritos às conquistas espirituais que temos adquirido durante as várias, inúmeras reencarnações. As nossas más tendências não são os nossos corpos que designam. Nós não fomos fabricados para falhar. Não fomos fabricados para nos mutilarmos, para nos castigarmos, para sofrermos. Muito pelo contrário. São as nossas imperfeições espirituais que precisam ser trabalhadas para que o nosso corpo sinta esse resultado e tenhamos uma vida também material melhor. Material, eu digo, em relação à integridade do corpo, precisamos cuidar dos dois com a mesma intensidade e com o mesmo amor. Lembremos disso. O que vocês acham? Deixe nos comentários aqui embaixo, que vai ser um prazer poder conversar com vocês. E muito feliz estou por poder participar de mais este vídeo e ter esse encontro com vocês aqui. Até uma próxima.